Fala, galera, estamos chegando com a hora do jogo Sportbet, ó. Deixa o like, habilita a notificação e eu quero os comentários, porque no programa de hoje serão 5 palpites, ou melhor, 6 palpites, 3 para cada um. Serão 4 análises diferentes e uma análise em comum para cada comentarista no programa de hoje, porque é hora de falarmos de Manchester City e Paris Saint-Germain nessa edição da Hora do Jogo Sportbet. E para falar desse jogo, nós vamos beber direto da fonte com as informações que vêm quentinhas direto da Inglaterra, antes dos palpites de Mauro Betting e Vitor Sérgio Rodrigues para Manchester City e Paris Saint-Germain. Espetáculo, quem tá lá para fazer a cobertura do jogo e chega agora aqui na Hora do Jogo Sportbet, direto de Manchester, com as informações de City e Paris Saint-Germain, é o nosso correspondente Fred Caldeira. Chega mais, Fred. Um abraço, Luizinho, amigos da Hora do Jogo, tá quase na hora do jogo aqui no Etihad Stadium. É esse o palco que vai receber essa decisão. É espetacular, certamente, como foi o primeiro jogo entre Manchester City e PSG. A vantagem, claro, é do time inglês, venceu fora de casa por 2-1 lá no Parque dos Príncipes na semana passada. E para essa semana, acho que a grande dúvida em relação a escalações é a presença ou a ausência de Kylian Mbappé. Em entrevista exclusiva aqui para a TNT Sports, o técnico Mauricio Pochettino disse que o Kylian ia treinar separadamente, não junto com o grupo, e que veria hoje, no dia da partida, tomaria a decisão final se o jogador poderia ou não participar dessa decisão contra o Manchester City, se ele começa no time titular ou se ele fica pelo menos no banco de reservas. O técnico Pep Guardiola torce para a presença de Mbappé, diz que seria melhor para o jogo, melhor para o futebol como um todo, ter alguém com o talento de Mbappé dentro de campo. O técnico do Manchester City que não tem nenhum problema para escalar a sua equipe em relação aos jogadores que ele normalmente utiliza nessa campanha que está quase com o título da Premier League e que pode chegar pela primeira vez na história do clube na final da Liga dos Campeões, Luiz. Espetáculo, hein? Esse é o Fred Caldeira trazendo o visual do jogo de hoje para vocês aqui na Hora do Jogo Sportbet, antes de Manchester City e Paris Saint-Germain. Vamos aos números depois, primeira rodada de palpites do programa de hoje. Vamos lá, olha, Manchester City favorito em 1.7 com 42% de chances, empate em 4.33 com 29%, Paris Saint-Germain 4.33 também com 29%, tem uma situação bem delicada para passar de fase o PSG. Manchester City ou empate 1.2 com 37% de chances, empate o Paris Saint-Germain 2.15 com 26%, Manchester City ou Paris Saint-Germain 1.16 com 37% de chances de acontecer. 120 fichas na sua mão, faz um Sportbet aí, VSR. Ah, pode dar para mim que eu já vou começar a fazer esse Sportbet aí e vou repetir uma estratégia que deu certo na semana passada. Vou excluir o empate. Um jogo desse nível, apesar do empate favorecer o City, eu não vejo o City sendo um time que jogue para empatar. O DNA do time não é esse. O que o time foi treinado, moldado para fazer, não é isso. Então eu excluo o empate. Eu vou com 40 fichas que ou dá Manchester City ou dá PSG. Lembrando que nem toda vitória do PSG serve, né? 1-0, por exemplo, não serve. Esses números que a gente apresentou aqui, eles servem para os 90 minutos, tá? Aqui, nosso palpite, ele vale para os 90 minutos. Se der 2-1, eles vão ter que se resolver depois, com prorrogação, com pênaltis, com todo aquele drama. Mas o nosso palpite ele será encerrado com 90 minutos, então para o Vitor Sérgio Rodrigues em 90 minutos teremos um vencedor. Ou vai ser o Manchester City, ou vai ser o Paris Saint-Germain, o número mágico é 1.16 com 37% de chance de acontecer. Ele cravou 40 fichas nesse palpite. Mauro Betting, você também tem seca, 120 fichas. Como é que é, o Vitor Sérgio? Onde pinga não seca, né? Essa é a lei da Hora do Jogo Sportbet. Olha só. Mauro Bet, você também tem 120 fichas, então faz um Sportbet aí, Mauro. Vou fazer o Sportbet quando pinga, aprecie com moderação. Eu sou da seguinte tese, ultimamente. Vou sempre na cola de Vitor Sérgio.
E eu não sei porque eu tô falando com essa entonação. Sei lá, parece aqueles vídeos mais mal gravados do mundo. Mas enfim, então eu vou aqui no Sporting Bet dizer que eu também penso... E eu vou na do Vitor Sérgio, porque eu estava já pensando nesse. Meu palpite, meu chute é que não vai ter empate. Até porque o Paris Saint-Germain joga melhor ou ganha melhor fora de casa do que no Parque dos Príncipes, como foi na ida na quarta-feira passada, quando ganhou o primeiro tempo, perdeu o segundo etapa e perdeu o jogo. Então teremos o vencedor em 90 minutos. O que vai acontecer na prorrogação, se houver, e se houver, claro, pênaltis, é uma outra história. Mas em 90 minutos, pode sim o Paris Saint-Germain vencer. Tem Neymar, sei lá o que vai ter, o time de Maria, um facilitador, aguardemos. Só sei que, não sei porque eu continuo com essa mesma entonação, pode dar Paris Saint-Germain, pode dar Manchester City, pode dar Muro Bet, e para dizer que eu não sou muro, não tem empate. 40 fichas que ou ganha Manchester City, que eu acho que vai ganhar, ou vai se classificar, ou ganha Paris Saint-Germain. Muito bem, no estilo Fucker and Sucker. Lembra desses personagens do bom Cacete e Planeta ou não? Isso. Era da MTV, era o Cacete e Planeta, é verdade. É claro. isso, me lembrou bem esses personagens falando desse jeito, Mauro Bet. Olha só, 40 fichas então que também dá um ou dá outro. Passamos aí pela primeira rodada de palpites aqui na Hora do Jogo Sporting Bet. Assim que terminar a Hora do Jogo, a bola vai rolar para Paris Saint-Germain e City, Paris Saint-Germain, jogo de lá na Inglaterra. Vambora, porque serão duas alternadas para cada um nesse jogo também. Começando com você, Vitor Sérgio Rodrigues, e a pergunta que inicia as nossas alternadas é: ambas as equipes marcam no primeiro tempo? Sim, 3.6. Não, 1.25, Vitor Sérgio. Eu acho que não. Eu acho que não vai ser um jogo tão aberto quanto foi o primeiro tempo em Paris. Então, por isso, eu vou pegar 20 fichas e vou dizer que não teremos gols de ambas as equipes na etapa inicial. 20 fichas, então, dado o segundo palpite no programa de Vitor Sérgio Rodrigues, que usou 60 fichas em 2 palpites neste programa. Mauro Bet, a primeira alternada para você. Faixa total de gols, e aí é para o jogo todo, de 0 a 1 gol, 4.4, 2 ou 3 gols, 2.1, 4 gols, de 4 gols em diante, 2.4. Você já usou 40 fichas, Mauro Bet? E vou usar as 20, porque foram as 20 usadas pelo Vitor Sérgio, e eu quero que André Henning se esgoele, o que não é difícil, né? Não precisaria nem tanto aqui a gente ficar no Sporting Bet falando, porque teremos o esgoelamento, afinal é semifinal de Champions envolvendo Manchester City e Paris Saint-Germain. Então eu fico de 4 a 19 gols, 20 fichas. 20 fichas, então, que o jogo vai ter muitos gols, de 4 em diante. Aí sim, hein, Mauro Bet? Que seja um grande jogo, hein? Que seja um grande jogo. Vale uma vaga na final. Será que o Paris Saint-Germain vai para a final pela segunda temporada seguida? Depois de bater a primeira final na temporada passada? Ou será que o Manchester City, que está em sua segunda semifinal, vai pela primeira vez à grande decisão da Liga dos Campeões da Europa? Mais uma alternada. Agora para você, Vitor Sérgio. Qual equipe vai marcar o último gol do jogo? O Manchester City, 1.53. Não teremos gols, 10.5, ou Paris Saint-Germain com 2.5. Quem faz o último gol do jogo, Vitor Sérgio? Aqui a gente tem sempre que lembrar, né, e nós, e eu que sou um defensor do apreço, do carinho, do amor ao 0 a 0. O 0 a 0, ele sofre uma discriminação incrível. Vivemos uma era da 0 a 0 fobia, não entendo isso, porque então você fica com aquela vontade de botar que não teremos gols. Mas eu acho que teremos gols e eu acho que o Manchester City fará o gol derradeiro do jogo. Então, como é uma oportunidade que eu não gosto muito, né? Então, quando eu posso não fugir, né? Porque a gente não gosta de fugir, mas quando eu posso evitar, eu evito essa oportunidade. Então eu vou apenas com 10 fichas que o Manchester City faz o gol derradeiro do jogo. Derradeiro é uma palavra bonita, é uma palavra que o Mauro Bet com certeza já usou em alguma frase. Não, jamais. Ele que, inclusive, hoje usa-se o derradeiro em uma homenagem clara a Mauro Bet. Olha então, o último gol da partida, 1.53,
10 fichinhas. O Vitor Sérgio não palpita mais em Manchester City e Paris Saint-Germain em 3 palpites. Ele usou 70 fichas. Mauro Betti, você em 2 palpites usou 60 fichas e tem como última pergunta sobre esse jogo a seguinte questão. A equipe 1, que é o Manchester City, vai marcar nos 2 tempos? Sim, 2.3, não 1.55. Mauro? Como eu estou no ponto eletrônico aqui com o Alexandre Pretzel me ajudando a manter um nível de coerência, como eu entendo que teremos 4 até 19 gols nesse jogaço já, eu acredito que então, no caso do Manchester City, ele faz gol no primeiro tempo, faz gol no segundo tempo. Como o PSG, para mim, fará gol no primeiro tempo ou fará no segundo tempo. Quanto os gols, evidentemente, eu não sei, né? Mas o Vitor colocou a questão muito interessante. Eu nunca escrevi a palavra derradeiro. Isso, olha, eu juro por Deus, não posso provar, mas nem de sacanagem eu escrevi a palavra derradeiro. Falei, agora apenas em direito de defesa. Mas é o seguinte, então o Manchester City fará gols, sim, no primeiro tempo e no segundo tempo. Eu acho que o Paris Saint-Germain é a mesma história. Aí quantos mais ou menos saberemos já. 10 fichas também, porque eu acompanho o VSR mais uma vez nos números. Muito bem, muito obrigado a você que esteve com a gente aqui nessa edição da Hora do Jogo Sportbet. Ó, quer cornetar o meu comentarista? Você quer cornetar o Vitor Sérgio? Você quer cornetar o Mauro Betti? Deixa o like e coloca nos comentários o seu palpite também. Pode ser palpite para o resultado do jogo, pode ter palpitado com a gente também nas alternadas. O importante é você se manifestar com os likes, se inscrevendo no canal e deixando nos comentários os seus palpites para esse grande confronto que vale uma vaga na decisão da Liga dos Campeões. Manchester City ou Paris Saint-Germain, quem vai à finalíssima da UEFA Champions League? A gente se encontra numa próxima edição de A Hora do Jogo Sportbet. Faz um Sportbet aí!